Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com o capítulo 11, configuração de segurança do switch. Inicialmente, vamos ver aqui implementar segurança de porta, né? O que ele diz aqui, ó, primeirinho? Proteja as portas não utilizadas. Quer dizer o seguinte, ó, se você tem um switch, aqui nesse caso, que vai usar apenas as portas de 1 a 7, de 8 a 24 vai estar livre, tá? Se você sabe que não vai usar essas portas, pelo menos por enquanto, você vai dar um interface range de 8 a 24 e desabilita administrativamente. Porque alguém, indevidamente, que tentar entrar, não vai conseguir. A porta está derrubada. Administrativamente, você tem que dar um no shutdown para ela voltar. Então, isso já é uma segurança. Tá? Muito bem. Mitigar os ataques à tabela de endereços. Né? Se você observar esse quadro aqui, você vai ver que esse switch ele está configurado para permitir na porta 1 o MAC A, na porta 2 B, na porta 3 C. Então, esses invasores aqui que estão com esse MAC BAAD01 e o 02, ao tentar entrar na porta 2 e 3, não vão ser permitidos, porque já está determinado, já está configurado no switch que apenas esses dois endereços MACs, na porta 2 e porta 3, vão poder acessar. Né? Então fica bem mais tranquilo. Muito bem. E como é que se habilitaria essa segurança em porta? A ideia é essa, né? Você dizer qual MAC vai poder acessar qual porta. E como é que se faz isso? Bom, se você entrar aqui numa interface, por exemplo, fecha Ethernet 0/1, e tentar aplicar direto o comando switch port port security, ele não vai deixar. Ele vai dizer que esse comando vai ser rejeitado, porque essa porta está uma porta dinâmica. Quando não tem configuração nenhuma, a porta dinâmica, o que é essa porta dinâmica? Que ela pode se comportar tanto como uma porta de acesso, como uma porta de entroncamento. Então, para que você possa implementar segurança numa porta, você tem que explicitamente dizer que ela é, por exemplo, nesse caso, uma porta de acesso. É uma porta de acesso e eu estou implementando o port security nessa porta, ok? Aí eu posso colocar aqui, ó, do show, port security interface, ele vai dizer que o port security está habilitado, né? O modo de violação é shutdown, nós vamos ver já já o que significa isso, tá? Muito bem. Existem outros comandos, ó. Observe que eu ainda estou aqui no modo de configuração da interface. Se você der um show port security e interroga, que é o help, né? Ele vai mostrar algumas coisas que podem ser configuradas, né? MAC address, o máximo, violation, muito bem. Como é que você pode fazer aqui? Né? Pode aprender endereços MAC. Se você colocar esse switch aqui, ó, switch port, port security máximo e o valor. O que é esse valor? Na verdade, esse comando ele já é implícito. Só que esse valor que é implícito é o valor 1, unitário, uma máquina. Tá? Então, quando eu boto máximo, eu vou preferencialmente aumentar de 1, porque 1 já tem. Eu posso dizer que nessa porta, nessa interface, podem dois Macs, 3 Macs, 4 Macs. E como é que eu posso botar 4 Mac numa porta única, que só é uma porta? Ora, cascateando, né? Se cascateia para um outro switch, um hub, e aí você pode colocar lá 3, 4 máquinas. Desde que você diga qual é o máximo de portas, de máquinas, de Macs que vão ser aceitos nessa porta. Ok? Quando você der um show aqui numa interface, você der o show port security máximos e interroga, aí ele vai dar uma quantidade bem grande possível, de 1 até 8.192, neste caso desse switch. Pode variar de um switch para outro, ok? Muito bem. Você também pode, na interface, switch port, port security, MAC address, e você dizer qual é o MAC que você quer nessa porta. Né? Aí é uma forma bem segura. Você vai olhar o MAC do computador, o MAC do dispositivo, o MAC da impressora, o MAC do rosto, e aí você vai colocar explicitamente qual é o MAC que pode ser aceito nessa porta. Só que é bem complicado, né? Se você tiver uma rede grande e quiser fazer isso em todas as portas, vai ficar administrativamente bem complicado, né? Trabalhoso e difícil de manusear dessa maneira, onde você tem que, a cada configuração de porta, você dizer qual é o MAC ou quais MACs serão aceitos. Existe um modelo, uma forma mais prática de você fazer isso. É você usar o comando switch port security MAC address stick. Stick é ser como grudado, né?
Ou seja, numa rede nova, numa rede que está instalando, imagine um supermercado novo, uma farmácia nova, você pode usar esse stick porque ele vai considerar o seguinte: os primeiros que entrarem. Ora, quando você está inaugurando, você coloca lá um parque de 400 máquinas, essas 400 máquinas foram compradas, saíram da caixa, são confiáveis, são da empresa que tu comprou. Então, o que chegar de Mac nessa situação, que for grudado, digamos assim, né, colado nessa porta, é verídico, é verdadeiro. Então, por isso é que usa esse aqui, o stick, o comando stick, para grudar os Macs que estiverem. Ele vai aceitar como verdade. Ok? Muito bem. O que mais? Alguma configuração típica aqui. Ó. Interface Fecha Internet 0/1, Multi Access, Switch Port, uma port security, uma porta de segurança, aceita no máximo dois rostos. Um deles ele especificou qual era o endereço MAC e o outro vai pelo stick, vai pela primeira máquina que entrar e vai ser grudada, vai ser colada nessa porta, ok? Aqui você dando o show port security interface 0/1, vai dizer que está habilitado, o modo ainda é shutdown, a quantidade máxima de máquinas, bom, e aqui ele mostra a relação com o show port security address, ele mostra os endereços. Observa que esse endereço aqui ele aprendeu pelo stick e esse aqui foi configurado, né? Terminando em 1, 2, 3, 4 é o que foi configurado manualmente o endereço MAC. Muito bem, o que mais? Aqui ele fala sobre segurança da porta a nível de vencimento, né? O vencimento dessa segurança. Aqui ele vai mostrar que você pode deixar durante 10 minutos e causar uma inatividade depois desses 10 minutos. Tipo de segurança, modo de violação. O padrão, switch port security, again, você pode colocar ele protect, restrict e shutdown. Shutdown é o padrão. Como é que funciona o shutdown? Por exemplo, nós não colocamos essas duas máquinas aqui. Uma das máquinas foi colocar endereço MAC e a outra foi grudada. A primeira que grudou. Uma terceira máquina aqui vai causar o quê? Nessa porta vai ocasionar, cadê? Ocasionar um shutdown da porta. Derruba a porta. Tá? Só que isso não é muito legal, porque você derruba a porta por uma tentativa de invasão e as duas máquinas que estavam legais estão fora também, porque derrubou tudo. Tá? Então, talvez seja melhor você usar ou o método Protect ou o método Restrict. Tá? No método Restrict, o método de Protect, né? Ele diz aqui, o shutdown derruba a porta, né? E o detalhe, para ela voltar essa porta, você vai ter que administrativamente entrar e dar um shutdown e depois um no shutdown. Não basta dar só um no shutdown nessa porta que foi derrubada por um acesso indevido, tá? Porque você tem que administrativamente derrubar e levantar novamente. O modo de restrição, que é o Restrict, a porta descarta pacotes com endereço de origem desconhecidos até você remover um número suficiente. Ou seja, não vai derrubar todo mundo. Né? Não vai derrubar todo mundo. A porta, se ultrapassou aquele valor, aquelas micros não vão ter acesso. Né? Proteger. Ele considera o menos seguro. A porta descarta pacotes com endereço de origem MAC desconhecidos até você remover um número suficiente de MACs. Né? Então, tem essas três opções. O que mais que nós temos aqui? Ó? Por exemplo, o interface 01, ele dá um exemplo aqui, ó, switch port, port security, violation, restrict, né? Com uma violação de restrição. Porta no estado de um erro disable, ou seja, foi desabilitado por um erro. Né? Se há uma invasão, digamos assim, uma tentativa, e você está usando o método shutdown, de violation, shutdown, tá? Ele vai dar esse erro, vai ficar desabilitada a porta, e é como eu falei, para voltar, você terá, na verdade, que dar o shutdown na interface e dar um no shutdown para levantar. Tá? O que mais? Para você verificar, você dá um show port security, né? Ele vai mostrar qual é a porta, quantos endereços e qual é o modo de ação. Aqui no caso está o shutdown.
Tá? Aqui você tem um show port security interface fecha Ethernet 0/1. Ele vai mostrar que está habilitado, que o modo de violação é shutdown, o tempo de inatividade 10 minutos. O que mais? Vamos em frente. Aqui ele traz um show run interface fecha Ethernet 0/1 para mostrar uma configuração mais típica, né? Dentro de uma interface 0/1, você coloca em modo de acesso, switch port security no máximo 2 máquinas, tá? Você vai colocar lá no modo stick e, no caso, esse stick já pegou uma máquina, né? Que foi essa aqui. E o outra máquina entrou manualmente, tá? O tempo de inatividade 10 minutos e fechando aqui com o Port Security. Muito bem, o que mais? Show Port Security Address, ele mostra os endereços, né? Como eu mostrei, um foi pelo stick, que é o GRUD, né? E o outro foi configurado. Aqui tem um verificador de sintaxe. O que mais? Vamos em frente. Mitigar ataques de VLAN, né? O ataque duplo de VLAN, salto de VLAN. É quando um quadro vai com 2 cabeçalhos de VLAN, e aí o atacante consegue passar de uma VLAN para a outra sem fazer roteamento. Então, quais são as características que você deve fazer para evitar esse tipo de problema? Nas interfaces range de 1 a 16, você bota no modo de acesso, né? O modo de acesso evita que o modo trunk seja ativado automaticamente. Na interface 17 a 20, você vai colocar também no modo de acesso, essas portas não estarão sendo utilizadas, e o switch port VLAN 1000, uma VLAN aleatória, e dá shutdown, ou seja, você derruba a porta, coloca ela numa VLAN 1000, que essa VLAN você criou especificamente para colocar portas que não vão ser utilizadas por nenhuma VLAN, digamos assim, de produção, ok? E aí, nas portas 21 e 24, essas portas vão ser portas de entroncamento. E elas não vão negociar, ou seja, ela não vai passar de tronco para acesso, de acesso para tronco. Não, elas são exclusivamente portas de entroncamento. E você também diz que a VLAN nativa é uma VLAN diferente da VLAN 1, uma VLAN nativa 999 que você criou especificamente para esse fim. É uma solução, ok? Aqui algumas etapas para verificar. Vamos em frente. Com relação ao ataque de DHCP, né, vamos observar aqui algumas dessas configurações que você precisa configurar. Olha, deixa exemplo aqui, que fica mais fácil da gente verificar, que é o exemplo mais simples, né? Ora, se eu tenho um switch aqui, eu tenho um servidor DHCP. Aqui eu tenho outras portas, nesse caso aqui, a fecha Ethernet 0/5. Olha, para a entrega de DHCP, somente a porta F1 é habilitada, deve ser habilitada, porque é só nela que tem um servidor DHCP. Se alguma outra porta dessa aparecer com quadros de entrega de endereços de DHCP, é indevido, porque o nosso servidor da empresa está na porta 1. Você sabe que está na porta 1. Ora, então essa porta 1 ela é confiável para ter tráfego de entrega de DHCP, etc. Né? Discover, Request, Offer, né? Aqueles quadros de DHCP. Mas a porta 5 não é confiável para isso. Né? Não é, na empresa não tem um servidor DHCP na porta 5, tem um acesso. Né? Muito bem. Então, o que ele pode fazer aqui? Ó? Você vai habilitar o DHCP Snooping, né? Que é o cheirar, farejar. Né? Na interface 01, que é a confiável, você diz, ó, IP DHCP Snooping Trust. Verdade, confiável. Né? Já na interface de 5 a 24, ela não é confiável e você bota um limite de quadros que possam, por segundo, estar trafegando, né? Para não ficar aquele injeção de tráfego de DHCP quando for indevido. Tá? E aí você também habilita o IP DHCP para as VLANs. Nesse caso aqui, 5, 10, de 50 até a 52. 50, 51 e 52. Ok? Quando você pode dar um show aqui IP DHCP Snooping, ele vai te dizer que ele está ativo ou não, né? Que no caso ele está ativo. Tá? Ele diz qual está configurada para quais VLANs, entre outras informações. Tá? Entre outras informações. Temos também aqui o show IP DHCP Snooping Bind. Observe o seguinte aqui, ó. Ele vai te dizer qual foi o endereço IP, qual foi o MAC que essa máquina recebeu esse IP, tá? E qual é a interface que ela se encontra. Então fica um negócio bem controlado. Quer dizer, é um switch camada 2, mas ele já está com esses comandos
mapeando o endereço MAC e o endereço IP na porta 5, ok? Se tiver entradas de outros IPs nesse formato em portas diferentes, ele já começa a dar digamos assim, uma checagem, né? Aqui ele vai mostrar um quadro onde você vai poder exercitar esses comandos. Mitigar ataques ARP, inspeção de ARP dinâmica. Pessoal, a inspeção de ARP dinâmica trabalha junto com o DHCP Snooping, tá? Trabalha junto com o DHCP Snooping. Então, temos aqui nesse esquema um switch, um roteador, onde a porta 24 do roteador é uma porta confiável e as outras portas não são confiáveis. Então, como é que eu vou fazer a configuração, exemplo de configuração da inspeção do ARP? O Snooping tem que estar ativo, o Snooping explicitando com a VLAN, e aí você pode colocar o IP ARP Inspection VLAN 10, tá? Então, na interface 0/24, tanto o Snooping quanto o ARP Inspection, a inspeção de ARP, eles são habilitados, eles são confiáveis nessas portas, né? Então, isso vai evitar aquela chuva de ARPs indevidos, um atacante mandando solicitações ARPs indevidas. Casado o ARP Spectrum com o DHCP Snooping, ok? Aqui temos o IP ARP Spectrum Validate, que são alguns comandos a mais, onde você pode validar pelo endereço de origem, pelo endereço de destino ou pelo próprio IP, ok? Aqui ele já traz um comando para você exercitar. Vamos para o STP. Bom, temos aqui dois comandos interessantes, que é o portfast e o bpdu guard, ok? O que faz esse aqui? O que faz esses comandos? Vamos observar aqui, ó. Na interface fecha Ethernet 0/1. Configuramos com switch port multi access e colocamos span3 portfast. Aí ele traz essas informações aqui. É o seguinte, nós sabemos que o switch camada 2, ele, no caso da Cisco, ele tem um protocolo span3 funcionando em todas as portas. Tanto é que quando a gente liga um computador numa porta, ela fica primeiro âmbar, demora um pouquinho. Se for o STP na casa aí, seus 50 segundos, até essa interface levantar. Ora, você pode dizer assim, poxa, mas se eu tenho um switch de 24 portas e eu sei que 20 dessas portas vão ser ligadas computadores, impressora, eu não vou ligar nessas portas nenhum outro switch, para que fica essa verificação do span-tree todinho? É justamente o que esse comando faz, ó, span-tree portfast. Quando você coloca isso numa porta, você está dizendo, olha, não roda todo o processo do span-tree nessa porta. Entra automaticamente em funcionamento. Com esse comando aqui, quando você conecta o micro, a porta praticamente entra em operação imediatamente, né? É bom, porque você ganha tempo. Mas qual é o problema que pode ocasionar? Alguém indevidamente, ou por má fé, sabendo que essa aqui é uma porta fast, chega lá e espeta um switch. Ora, quando espeta um switch, o que o switch vai fazer? Se ele é gerenciável e tem o STP, vai mandar um BPDU, que é um quadro da Span-Tree, né? E aí esse switch vai receber indevidamente um switch numa porta que não é para receber switch, tá? Então, é isso que é o problema. Então, o que a gente pode fazer aqui? Um detalhezinho aqui. Se eu entro na interface e coloco span-tree portfast, eu estou habilitando nessa porta. Mas se você, no modo de configuração global, bota span-tree portfast default, ele habilita para todas as portas. Ok? Muito bem. Então, é interessante que você coloque o quê? O comando bpdu guard junto com o comando anterior, que foi o comando de switch port, ou span-tree portfast. O que faz esse bpdu guard? Ó, vamos verificar aqui a configuração dele aqui, ó. Ele também aqui, ele vai ser colocado na interface, ó. Interface fecha Ethernet 0/1, span-tree bpdu guard enable. Vamos considerar a primeira da interface. Então, na interface, você botou o portfast para ele entrar rapidamente, não ficar rodando todo aquele processo do span-tree, e você colocou o span-tree bpdu guard enable. O que é isso? Você desabilita o span-tree, mas bota um guarda lá. Porque se chegar um quadro BPDU, o que ele vai fazer? Desabilita a porta. Porque ele não está pronto para receber uma porta de um switch, né, na interface fecha Ethernet 0/1. Né? O span-tree foi colocado em portfast. Então, não é para receber BPDU. Então, quando o BPDU está ativo, o span-tree BPDU guard está ativo,
Na hora que recebe uma BPDU, ele desabilita a interface. Tá? Muito bem, isso pode ser feito na interface, esse ativar o BPDU Guard, ou o Spantree Port Fast BPDU Default, que aí ele ativa para todas as portas que estão com o Port Fast ativado. Ficou claro isso? O Port Fast ativa, faz com que o processo Spantree não rode totalmente naquela interface e rapidamente se torne operacional. Mas, se receber um quadro de um switch, ativado o BPDU Guard, ele vai bloquear, desabilitar a porta. Ok? Muito bem, vamos em frente. E aqui nós concluímos mais um capítulo. Até o nosso próximo encontro.